Olá, seja bem-vindo novamente, né? Estamos aqui para o nosso segundo vídeo, continuação aqui do nosso projeto Game Maker, né? Sem utilizar programação, né? Então, aqui nós temos aqui o nosso programa, né? Vamos abrir e vamos continuar a partir da aula anterior, né? Então, eu me lembrei que, para não fazer um vídeo muito longo, o último vídeo, né? Não ficar muito longo, eu não informei como é que faz para salvar, né? Então você vem aqui na Save the Game, ele vai abrir a opção e aí você salva a pasta, né, do Game Maker ou onde você achar melhor, né? Então nesse caso aqui, vamos fazer aqui um load da aula, da primeira aula do vídeo, né, do primeiro vídeo. Aqui arrumo, ok. Então temos aqui o nosso personagem que a gente criou na aula anterior, as sprites e aqui o background, né? Criamos o objeto personagem aqui, né? E configuramos para ele andar quando você segura para a esquerda ou para a direita, seta direita e esquerda, e parar quando você solta as setas. Então, novamente, para não fazer um vídeo muito longo, nós vamos focar apenas aqui na questão de criar o tiro, né, do personagem. Nesse primeiro momento, vamos colocar só por uma direção, né, para a direita, ele atirando para a direita. E vamos configurar também um zumbi, né, a parte de vida do zumbi e ele morrendo, né? Então isso já agiliza, a gente já consegue fazer configurar o tiro e a vida do inimigo numa aula mais rapidinha, né? Então nesse caso aqui, a gente vai colocar o nosso personagem um pouco mais para trás, né? Vamos criar aqui o objeto zumbi. Na verdade, a gente vai criar aqui o zumbi base. Zumbi base. Por quê? Porque nesse caso aqui, como a gente vai ter que criar, provavelmente, dependendo do projeto, a gente vai criar vários zumbis, vários inimigos, então ao invés de eu configurar algumas coisas, ao invés de eu configurar para todos, né, em cada um, eu configuro aqui no zumbi base. Por quê? Porque a gente cria aqui um outro objeto, que vai ser o zumbi, vamos colocar como zumbi 01, e nele aqui, olha, em parent, nós colocamos zumbi base. Ou seja, ele vai ter, mesmo não estando aqui, ele vai ter as mesmas configurações que estejam no zumbi base, né? Então fica bem interessante dessa forma, porque dependendo do que a gente precisar, a gente configura aqui, né? E não vai precisar configurar aqui, né? Então isso vai ficar mais claro conforme a gente for fazendo, né? Então colocamos aqui uma imagem do zumbi, vamos colocar para, no início, ele começar com andando para a esquerda, uma velocidade de 2, e vamos colocar para, se de repente ele sair fora da tela, outside 1, ele volta para a posição inicial, né? Para o começo de onde ele começou, né? Vamos colocar também que se ele encostar no personagem, objeto personagem, né? Se ele colidir com o personagem, ele vai voltar um pouquinho para trás, né? Então aqui a gente vai colocar jump to position x 10 relativo, né? Então ele vai voltar uma posição 10 em relação a ele mesmo, né? Vamos criar também aqui o objeto tiro, né? Então, primeiro para a sprite do tiro, deixa eu ver aqui, nesse caso a gente vai criar uma sprite. Então, vou colocar edit sprite, show, preview, criamos aqui, vamos colocar 32 por 32, clicamos duas vezes, vamos aumentar um pouquinho aqui, selecionar aqui o objeto círculo e vamos colocar o círculo vazado, né? Então, para não fazer muito grande, aqui um baldinho de tinta, usamos aqui o branco. E vamos centralizar. Ok. Então vamos criar aqui o objeto tiro também, né? Vamos colocar como tiro 01.
Também configurar o movimento, né? Nesse caso ele vai começar da direita, então ele vai para a direita com velocidade 5. Aí aqui entra um ponto interessante, que a gente vai colocar colisão com o inimigo. Só que nesse caso aqui, ao invés de colocar com zumbi, vou colocar com zumbi base. E aqui vem aqui nessas configurações, né? Seleciona aqui o lixinho, que é para ele se destruir. Self é sempre aplicado ao objeto que está acionando. Então nesse caso aqui, se ele colidir com o zumbi, ele vai se destruir. Em alguns casos, a gente vai configurar um objeto para destruir outro. Então nesse caso a gente só clica aqui objeto e seleciona o objeto que vai ser destruído, né? Então nesse caso aqui é self mesmo. Então aqui, por isso que é interessante a gente criar um inimigo, um zumbi base, ou um inimigo base, ou algum objeto base em relação a outros, porque aqui no caso, mesmo que ele colidir, como se a gente fizesse 6, 7 zumbis, e todos estiverem relacionados ao zumbi base, é só você colocar aqui. Encostou no zumbi base e some. Então, em qualquer um dos zumbis que ele atingir, ele vai sumir, sem eu precisar configurar colisão com todos os zumbis, né? Voltamos aqui no objeto zumbi. E vamos colocar aqui, configurar o que acontece quando ele colide com o tiro, né? Então, vamos colocar aqui o objeto tiro 1. E a gente tem que configurar, na verdade, aqui também, uma variável, né? Então, a variável é um dos pontos principais para a gente criar o jogo, né? Porque muita coisa vai ser calculada com base nas variáveis, né? A variável ela tem sempre que vir em primeiro aqui, né? Então toda variável que a gente vai colocar, ela tem que vir antes de qualquer outra configuração, para quando iniciar o jogo, né? Ele carregue primeiro a variável, depois as outras opções, né? Vamos colocar aqui como variável vida, a gente copia, né, para poder colar, né? Ctrl C para copiar em outros lugares, e vamos configurar que a vida dele seja 25. Ok. Em relação ao tiro, a gente não colocou a sprite do tiro, né? Ok. Então, aqui no tiro, vamos colocar que se ele for acertado pelo tiro, mesma coisa que acontece ali com o personagem. Ele vai ser jogado X10 ali em relação, né? Ele vai um pouquinho para trás quando toma o tiro. Aí sim, a gente vai configurar o que acontece, né? Então a gente criou a variável vida e agora a gente precisa testar a variável vida. Então assim, ele toma um tiro, o que acontece? Então a gente vai testar a variável vida. Colocamos aqui a variável colar, né? Ctrl V. E vamos colocar da seguinte forma: se a variável vida for maior, né, que 1, então a variável vida, o valor 1, né, aí tem que igual, menor ou maior. Nesse caso eu quero maior, porque assim, se ele tomar um tiro e a vida dele for maior do que 1, ele vai perder 5 pontos de vida, nesse caso aqui. A gente vem aqui na variável, cola, né, vida, e aqui a gente coloca menos 5. E aqui a gente precisa colocar relativo, porque o que acontece? Relativo significa que ele vai perder 5 em relação ao que ele já tem. Então, se ele tem 25, ele vai perder 5, fica com 20. Se ele tem 10, perdeu 5, fica com 5. Se você não marcar relativo, quando ele tomar o tiro, automaticamente ele vai ficar com menos 5. Então, tem que marcar o relativo para ser feito corretamente o desconto, né? Então, se a vida dele for maior que 1, ele vai perder 5 de vida. Agora, se a variável vida for menor do que 0, aí ele vai ser destruído. Vamos aqui, destruído. Assim, vamos criar um outro objeto, que é o zumbi falecido, né? Então, antes de se destruir, né, ele vai criar o objeto zumbi morto em relação a ele, né? Então, sempre você quiser criar algo próximo, né, onde o personagem está, o inimigo, o outro objeto está, colocar relativo, e se for o caso aqui, colocar a posição. Nesse caso não precisa, porque eu quero que ele apareça justamente onde o inimigo estava, né? Vamos lá.
E vamos colocar o objeto inimigo aqui. Vamos voltar aqui. Ok. Vamos criar um segundo, mais um objeto, na verdade. Vamos colocar como gerador 01. Então, esse gerador a gente vai usar depois para criar, ficar criando os inimigos, né? Mas nesse primeiro momento eu quero apenas que ele mostre para a gente a vida do inimigo. Então, nesse caso, vai ser como um número, né? É um pouco mais simples. A gente vai colocar aqui então a opção Draw. Vamos vir aqui na opção Draw aqui do lado, no menu Draw. Vamos escolher uma cor, né, para essa variável, que vai ser vermelho. E voltando aqui no Ctrl, vamos colocar essa opção, Draw Variável, que é para mostrar a variável. Aqui no caso vamos colar, né, a variável vida, e a partir daqui vamos colocar relativo, né? Como a gente está falando de uma variável de um outro objeto, que nesse caso aqui eu quero mostrar a variável do objeto zumbi. Então aqui eu vou vir aqui objeto e selecionar. Nesse caso eu vou colocar como zumbi base, porque é da mesma forma do tiro, né? Cada zumbi pode ter uma quantidade de pontos diferente. Então se eu colocar zumbi, ele vai mostrar só aqueles 25 do zumbi. Se eu colocar zumbi base, ele vai procurar a variável de qualquer um dos zumbis. Ok? Então vamos lá. Zumbi base, vida relativa. A gente tem que colocar, na verdade, aqui a posição. Vamos colocar menos 45. Porque nesse caso, a variável vai aparecer um pouco acima do zumbi. Então, vamos testar. F5. O zumbi está andando, mas não está aparecendo a variável porque eu esqueci de colocar o gerador, né? Vou colocar em qualquer lugar aqui. F5. Ok. Vamos testar o tiro. Não tem tiro, porque eu ainda não configurei o tiro, né? Vamos lá. Essa parte também é relativamente simples, né? Como a gente vai usar só para um lado, então você vai vir aqui, configurar um botão, né? Key Press, letra, vamos escolher a letra A. Então, o que acontece quando quando você aperta a letra A? O personagem vai criar o objeto tiro. Então, a gente vem aqui em objetos, né? Create Instance, tiro relativo, né? Porque eu quero que o tiro apareça em relação ao personagem, próximo do personagem. Aqui a gente vai colocar X, pode ser 35, e Y menos 7. Isso é meio que calculado no olho, né? Porque assim, tem uma forma de você calcular certinho aqui, mas ela é um pouquinho mais complicada. Então a gente vai meio que chutando, né? Vamos dar um F5. Ok. Então tá aí o tiro. Opa, deu uma bugadinha, mas olha só, pelo menos está funcionando aqui dele voltar para trás, né? O que ocorreu? Vamos voltar aqui no zumbi. Na verdade aqui seria menor que 1, é isso? Então, vamos testar novamente. É isso aí. Então, o tiro também está configurado. Então, um pouquinho mais para frente, vamos configurar um pouquinho menos. Vamos voltar aqui no A, Stance, vou colocar 30. No próximo vídeo eu explico um pouco melhor essa questão do X e Y, porque é um pouquinho chatinha, né? Mas basicamente é isso, né? Então, nesse primeiro momento, para não complicar muito,
Eu já coloquei uma configuração muito próxima do que eu imaginei que ia ser, né? Sem precisar de uma explicação um pouco mais complicada. Mas depois a gente vê direitinho essa questão do x e y, né? Que x é para a esquerda ou direita, y é para cima ou para baixo, né? Mas é um pouco mais complicado isso, né? Testando novamente. É isso aí. Então tá funcionando perfeitamente. Nesse caso aqui, como é o jogo que a gente vai fazer é um survival, né? Vai ficar vindo inimigo dos dois lados. Então essa tela está um pouco pequena, né? Então vamos estender ela um pouco mais. Vindo aqui em Settings. E aqui é a altura, né, da tela. E tem a largura. Vamos colocar um pouco mais. Então, a 640. Metade é 320. Vou botar mais 320. 960. É isso aí. Voltando aqui no background, ele está estendido. Então aqui a gente vai desmarcar. Então, esse é o tamanho real daquele background que a gente usou, né? Então a gente quer estender ele mais. Você clica aqui que ele vai estender para lá. Tá, então ele estende para baixo e para cima, né? E stretch, ele estica o cenário, né? Então a gente vai usar só esse aqui mesmo, né? Vamos testar novamente, só que agora vamos colocar o inimigo um pouco mais longe. Vou colocar aqui no finalzinho. Vamos colocar 2. Vamos dar um F5 para testar. A gente pode até aproximar um pouco mais aqui para... Ok, então já está configurado aqui a questão do personagem atirar, pelo menos para um lado nesse momento, né? E configurado também aqui a vida do inimigo, né? Que é um ponto bem interessante. Então, vejamos. Você já está com quase 20 minutos o vídeo, né? Então vamos fazer a mesma coisa para o nosso personagem, né? Rapidamente aqui, vamos colocar um ponto, a vida dele. Então, clicamos no Create, o mesmo procedimento que a gente fez com o inimigo, né? Vamos colocar aqui uma variável vida, né? Vamos colar. Vamos colocar que o nosso personagem tem 100 pontos de vida. Vamos configurar o que acontece quando ele colide com um objeto zumbi, né? Zumbi base. E a mesma coisa. Nesse caso aqui, se a vida dele for maior que 0, né? Ele vai perder 10 pontos de vida. Menos 10 relativo. E se a vida dele for menor que 1, ele vai ser destruído. Ok. Na verdade aqui só para exemplo, nesse caso para exemplificar, vamos mudar essa questão aqui, olha, do zumbi sair para fora. Ao invés dele voltar para o início, vamos apagar e colocar para, se ele sair da tela, depois de 2 segundos, aí nesse caso aqui, vai ser uma pausa de segundos. Então, para cada 1000, 1 segundo. Então, vamos colocar que depois de 2 segundos, o jogo reinicia. Então, o personagem morreu, o inimigo saiu da tela, reinicia o jogo, né? Então, vamos testar. Só voltar aqui no objeto. Isso mesmo, né? Configurando. Ok, então vamos lá. Ok. Assim.
Entendi. Assim, vamos configurar também a vida do personagem aqui, o draw, né? Então, draw vida, mesma coisa, só que dessa vez a vida do personagem. Ok? Então vamos lá. Ok. Ah, sim. Então aqui está errado, né? Aqui é vida menos 10. Eu fiz o contrário, né? Ok. Então, tá aqui a vida do personagem, também é 100. O personagem morreu. Reinicia o jogo. Então, configuramos ali também, né? A vida do personagem. Vamos só ajustar melhor ali em relação, né? Vamos colocar menos 30. E não era aqui. Aqui estava certo. Menos 45. Vamos colocar menos 20. Aí tá bem mais centralizado, hein? Então é isso. Nesse primeiro momento, acredito que seja isso, né? Vamos voltar aqui. Lembrando de salvar aqui, né? Se você ainda não tinha salvo, save as, escolhe a pasta, né? Nomeia o seu arquivo, salvar. No meu caso aqui ele vai substituir porque já existe. E ok. Então nesse primeiro momento foi isso, né? Já configuramos aqui a parte de tiro, a vida do inimigo e a vida do personagem, né? Então eu espero que você tenha gostado, espero que esteja gostando, né, desses tutoriais, que você esteja conseguindo avançar, ficando em dúvida, deu alguma coisa errada, comenta aí coloca aí nos comentários, né? Dê alguma sugestão também, para a gente ir tendo essa parceria, né? Vocês me ajudando a melhorar os vídeos, né? Então não se esqueça aí de curtir, né? Se não é inscrito no canal ainda, seja bem-vindo e se inscreva, né? Acione o sininho para receber as notificações. Compartilha, se possível, aí com outras pessoas. Olha só, você gosta de jogos? Esse jogo aqui é bem simples de fazer, rapidinho. Mostra para o pessoal aí, que eu tenho certeza que quem gosta de games vai se interessar. Okay? Muito obrigado pela paciência e até o próximo vídeo.